de coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passar, a Deus mil graças dai. Amém. Bom dia, irmãos. Comemorando o aniversário da nossa amada igreja, nossa quinta igreja, deixe com os irmãos a palavra de Deus que está em Filipenses 1, de 3 a 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós e em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que o Senhor continue a abençoar essa amada igreja, proporcionando crescimento espiritual e numérico da amada igreja. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? Mas comemorando mais o aniversário da quinta igreja. Que Deus abençoe a cada irmão, cada família. Saudades de vocês. Beijos. Quero saudar a amada igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui mais um domingo de culto para louvar e engrandecer o nome de Deus através das orações, da leitura da palavra, dos cânticos. E antes da gente dar início ao nosso culto, a gente quer destacar alguns avisos aqui que não foi passado por aqui, que são o seguinte. Primeiro, para continuar assistindo os nossos cultos no YouTube, por enquanto estamos através da internet. Quero convidar os irmãos que estão assistindo, aqueles que são inscritos, que continuem a assistir, curtam e comentam também, porque isso ajuda as pessoas a acharem a nossa igreja na internet. Também quero pedir aos que não são inscritos, que são visitantes, que também possam fazer isso, curtir, compartilhar nossos vídeos. E a gente está na marca de 130 inscritos. E no começo a gente estava com aproximadamente, no primeiro mês, quase 30 inscritos, já somos 130 inscritos. E também quero pedir para vocês que compartilhem com as pessoas que não são da igreja ou que estão passando por alguns momentos de dificuldade,
Então quero pedir para vocês. E agradecer também àqueles que têm nos ajudado de alguma forma, seja na oração, seja também contribuindo conosco, os dízimos, as ofertas. Queremos aqui agradecer os irmãos. Também quero avisar que o conselho estará ligando para os irmãos. Estará ligando com o objetivo de saber como que os irmãos estão, se os irmãos estão bem, se eles estão precisando de alguma coisa. Então, se o conselho ligar, que você atenda e que você informe como o irmão está, como a irmã está, e assim nós possamos fazer essa integração. E mais um último aviso aqui, que os irmãos possam estar, aqueles que puderem, estar enviando vídeos para nós, com o objetivo de comemorar o aniversário da igreja. Então, os irmãos que puderem estar gravando, os irmãos já acabaram de ver agora antes de começar o culto, mais um vídeo que o irmão mandou para a gente. E quem puder enviar esse vídeo que esteja fazendo, enviando para alguém do louvor ou para alguém do conselho. Agora nós vamos dar início ao nosso culto com a leitura da palavra de Deus. Ela está em Isaías 40, de 27 ao 31. Isaías 40, de 27 a 31. Vamos dar início à leitura. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Quero destacar aqui, os irmãos, o versículo 27, ou melhor, o versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Quantas vezes que a gente está cansado, a gente está passando por alguma dificuldade e a gente não se lembra, né? Quem é o nosso Criador, aquele que nos fez. O versículo 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Também nós esquecemos que é dele, é do Senhor que vem a nossa força. É Ele que nos renova, nos faz continuar caminhando aqui. E no 31, a gente também, o versículo fala o que nós temos que fazer, esperar no Senhor. A gente esquece, às vezes, que nós dependemos apenas de Deus. E a gente precisa pedir a Ele que nos ensine a nos esperar nos momentos difíceis e que Ele renove nossas forças. Amém? Quero nesse momento aqui convidar a equipe de louvor para a gente estar entoando um cântico que fala sobre esse versículo. Equipe de louvor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o
forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estar em tua casa, lendo a tua palavra, orando, Senhor Deus, e também cantando ao Senhor. Que o Senhor possa estar usando esta ferramenta que nós estamos aqui na internet como um canal de bênçãos, como um canal da tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar falando através das leituras que são feitas aqui da tua palavra, com os cânticos, com a oração, Senhor Deus. Esteja conosco, revigore, Senhor Deus, as nossas forças. Nos ensine a esperar no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco nesse culto. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos agora passar para mais um cântico de louvor com a nossa equipe de louvor. Beleza. Cantai ao Senhor um cântico novo,
Após os cânticos, queremos agora convidar nosso irmão, amado irmão missionário Adriano, da Jocum, que ele fará a nossa reflexão da palavra e que Deus possa falar conosco através do nosso irmão. Olá, irmãos, boa noite a todos vocês, a paz do Senhor a todos vocês. Que legal, que bom estar com vocês aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus. Apesar da distância, apesar das dificuldades que nós temos enfrentado aí no mundo inteiro devido a essa situação aí do Covid-19, Deus nos possibilita usar da tecnologia para mantermos a comunhão ainda que à distância. Hoje eu estou gravando aqui da minha casa, da Chácara Jocum Campo Grande, e eu estou tendo esse privilégio de poder compartilhar com vocês, de partilhar com vocês sobre a palavra de Deus. Então, para nós é um motivo de muita alegria e satisfação. Agradeço aqui de antemão, mais uma vez ao pastor Bento, pela oportunidade e confiança que ele tem aí tido, depositado em nós, né, durante esse período aí, que nós nos conhecemos, para que eu possa sempre estar compartilhando com vocês a palavra. Estou ansioso para que esse tempo passe, ansioso para que logo nós possamos nos reunir presencialmente, para que eu esteja também junto com vocês aí presencial e a gente possa apertar as mãos novamente, dar um caloroso abraço no Senhor, né? É maravilhoso nós podermos partilhar da comunhão. Enquanto esse dia não chega, a gente vai usando da tecnologia ao nosso favor para crescermos, e mantermos essa comunhão ainda que à distância. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, ok? Peço que você abra aí na sua casa o Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o versículo é o versículo 35, tá bom? Abra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Eu tenho absoluta certeza de que você já leu esses textos, de que você já leu essa história. Assim como acredito que você já ouviu muitas pregações em cima desse texto. Eu gostaria de compartilhar com você sobre esse texto, que provavelmente você já ouviu várias vezes. No entanto, enquanto eu orava sobre o que eu deveria falar com vocês, Deus trouxe esse texto em meu coração e é sobre ele que eu quero conversar com você essa noite. Eu fiz algumas observações e aí, na medida que a gente for lendo o texto, a gente vai comentando essas observações e nós vamos aí buscando realmente entender aquilo que Deus quer falar conosco através desse texto, amém? Antes disso, né, antes da gente entrar propriamente no texto, eu gostaria de ler o último versículo aqui dessa história, que é o versículo 43, tá? Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma, rendia louvores ao Senhor. É exatamente isso. Esse texto aqui se refere à tão conhecida cura do cego de Jericó. Muito conhecido, nós já tem filmes sobre isso, pregações, e além disso, esse texto é narrado aqui nos 3 evangelhos, tá? Eu escolhi Lucas, no entanto, esse texto também é narrado em Mateus, assim como em Marcos. Então, são os 3 evangelhos aí dos 4 que contam a mesma história. Claro que quando você lê superficialmente, né, quando você lê ali por cima esses textos, você pode até ficar um pouco confuso porque as narrações são um pouco diferentes, mas facilmente se explica quando você conhece o contexto histórico, o local onde essa história estava acontecendo e os motivos pelos quais levou os escritores a escrever da forma que está escrito aqui. Lucas, por sua vez, não cita o nome do cego, mas nós voltamos lá no Evangelho de Mateus e nós vamos encontrar o nome desse cego, né? Ele era conhecido como Bartimeu. Na verdade, o nome Bartimeu não é o nome exatamente daquele cego. A palavra ou o nome Bartimeu, na verdade, significa filho de Timeu. Bar significa filho e aí Timeu. Provavelmente, Timeu era alguém muito conhecido ali naquela região.
Inclusive, alguns historiadores, algumas pessoas vão falar que Timeu provavelmente era um general. Nós não temos total certeza disso, não temos como afirmar isso com uma total convicção, mas são relatos aí de historiadores que vão nos trazer essas informações. De uma forma ou de outra, se Timeu era general ou não, o fato era que Timeu era bastante conhecido. E é exatamente por isso que no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, apenas um cego é citado, quando na verdade nós sabemos que na história, no ato, no acontecimento, havia 2 cegos, tá? Então lá em Mateus nós vamos encontrar a narração falando de 2 cegos. E, no entanto, Lucas e Marcos só cita um cego. Provavelmente esse cego aqui foi aquele que mais destacou devido aos seus gritos, seu clamor, ou pelo simples fato de ser alguém conhecido, né? de levar o nome de alguém conhecido na região, que era, no caso ali, o Timeu. Então, Timeu era bastante conhecido e, com certeza, quando alguém narrava essa história falando sobre o filho de Timeu, Bartimeu, automaticamente associava-se à pessoa e era facilmente identificado ali as pessoas dessa história, ok? Também nós vamos encontrar algumas diferenças nos textos, porque em alguns textos nós vamos encontrar o texto falando que enquanto Jesus entrava em Jericó, em outro texto nós vamos encontrar a Bíblia falando enquanto Jesus saía de Jericó. E a gente pode pensar que de repente existe aqui uma contradição, mas novamente é facilmente explicado ali pelo contexto histórico. Jesus está em Jericó. Existia Jericó velha e a nova Jericó, criada ali, construída por Herodes, tá? Então, tanto Jesus estava saindo quanto Jesus estava voltando ou entrando ali. Pode-se dizer que ele estava saindo ou entrando porque ele estava indo de uma Jericó a outra Jericó, ok? Então, esse acontecimento, essa cena acontece ali nas portas de Jericó ou na fronteira da Jericó velha com a Jericó nova. É exatamente nesse ponto, provavelmente, que acontece essa história. E a história é o seguinte: aconteceu, versículo 35. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, ok? Então, Jesus estava em Jericó, como eu já havia falado, e Jesus está aproximando de Jericó, né? De uma outra Jericó. No caso, ele está saindo da Jericó velha e entrando na Jericó nova. Estava um homem cego, sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Aqui Lucas, não, como eu já falei no início, não cita o nome do homem, mas nós sabemos bem aqui que era Bartimeu, o outro personagem que nós não sabemos. O fato é que esses homens estavam lá à beira da estrada pedindo esmola. Então, facilmente você percebe que a primeira pessoa descrita nessa história, que é Bartimeu, que são aqueles cegos, vamos aqui focar em Bartimeu, era alguém que estava à margem, literalmente à margem da sociedade. Veja bem onde que ele estava. Ele estava à beira do caminho. Ele não estava nem no caminho, ele estava à beira, ele estava à margem da sociedade. Para completar, você nem encontra um nome, podemos assim dizer, desse homem aqui na Bíblia, para você ver o quão sem identidade ele era. Ok? Então Timeu, ou Bartimeu, desculpa aqui, ele era alguém que estava realmente à margem da sociedade. A Bíblia não cita a quantidade de tempo que ele estava ali esmolando, que ele estava pedindo esmola à beira daquele caminho, mas facilmente nós percebemos que ele já estava ali bastante tempo pedindo esmola. O que um cego poderia fazer naquele período? Qual que seria a função que ele poderia exercer? Qual que seria a profissão que ele poderia exercer naquela época? Nenhuma. Então alguém com uma deformidade física, principalmente uma cegueira, era alguém completamente rejeitado pela sociedade. Esse é o ponto que nós precisamos lembrar. Então esses homens, esse cego aqui, ele era completamente rejeitado. Ainda que ele era filho de alguém importante, você encontra o filho de alguém importante que está à beira do caminho. Então, além de ser rejeitado pela sociedade, facilmente se percebe que ele também era alguém rejeitado pela sua própria família. Porque, com certeza, se Timeu era alguém conhecido, Timeu provavelmente era alguém de posses. Provavelmente, nós estamos trabalhando aqui nas hipóteses. Então, ele poderia facilmente sustentar o filho, mas o filho estava à beira do caminho pedindo esmola.
o que nos faz entender que certamente ele era rejeitado também pela sua própria família. Então, um homem sem identidade, um homem rejeitado pela sociedade e um homem rejeitado pela sua família. É esse homem que está à beira do caminho pedindo esmola. Versículo 36. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava. E é óbvio, nós sabemos que a caminhada de Jesus, os caminhos de Jesus, por onde Jesus passava, levantava-se grande multidão, porque onde Jesus estava havia cura, havia milagres. Então tinha sempre aquela grande multidão ao lado de Jesus. Alguns eram aqueles que estavam em busca das palavras de Jesus, daquilo que Jesus tinha a oferecer para a salvação. Outros é porque olhavam Jesus como um novo Messias, ou um novo rei que iria se levantar, iria libertar Israel ali do cativeiro de Roma. Outros estavam ali por curiosidade, outros estavam ali porque queriam questionar e achar Jesus ali em alguma falta. Mas o fato é que sempre havia uma grande multidão. Pessoas que estavam próximas de Jesus e pessoas que apenas estavam ali com outros objetivos, ok? Mas alguém daquela multidão informou aqueles cegos que era Jesus de Nazaré que ia passando por ali. E observe, eu gosto desse versículo porque ele fala assim, e informaram-lhe, versículo 37, é Jesus de Nazaré que vem passando. Esse versículo transmite para mim, de primeira mão, a humanidade de Jesus. Então nós estamos nos deparando com uma história em que existe um homem cego, rejeitado pela sociedade, rejeitado pela sua família, e nós estamos agora aqui sabendo que esse outro homem que está passando por esse homem rejeitado, Jesus, ele é Jesus de Nazaré. Me traz essa identificação, sabe, esse texto, esse versículo, me traz essa identificação de Jesus como um homem. Era alguém que tinha, ele tinha um registro, era alguém conhecido, era alguém que nasceu, era alguém que estava ali em Nazaré. Então esse versículo me transmite essa humanidade de Jesus. Então me faz ver o quanto Jesus é humano. E é exatamente nessa humanidade de Jesus que nós podemos confiar, que Ele entende, Ele sabe exatamente todas as misérias e todas as dificuldades que nós passamos nessa vida. Ele nos conhece perfeitamente, Ele sabe de todas as tentações, Ele sabe de todas as provações, porque Ele é humano. Ele se compadece, Ele se identifica com os nossos sofrimentos, assim como Ele está aqui se identificando nessa história com o sofrimento de Bartimeu. Versículo 38 vai nos dizer, então o cego se pôs a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O versículo posterior ao versículo 37, versículo 38, vai me transmitir essa identificação de autoridade de Jesus, de divino, de rei, de Deus encarnado. Ele é o filho de Davi, ele é aquele que a humanidade estava esperando. Ele é o Messias, Ele é o Deus encarnado, Ele é a prova viva do quanto Deus é verdadeiro, de que as promessas de Deus se cumprem. Quais são as promessas de Deus nas nossas vidas? Não é? Passou-se quanto tempo até essa promessa ser cumprida? A primeira vez que Deus promete o Messias é lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, onde Ele fala que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E dali em diante nós vemos várias promessas a respeito de um Messias que viria nos resgatar, nos salvar dos nossos pecados. E aqui está o cumprimento dessa promessa. Então aqui me identifica, me traz essa lembrança do quão divino Jesus é, de que Ele é o próprio Deus encarnado, mas também me faz lembrar de que o Deus a qual eu sirvo é um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que fala e cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta. O que Deus tem falado para nós? Quais são as promessas de Deus na sua vida? Deus nos fez várias promessas. E diante dessa pandemia, a gente ficou pensando, meu Deus, mas e agora? E como que isso vai se cumprir? Como que nós vamos atingir? Como que nós vamos alcançar essa promessa que o Senhor nos fez se as fronteiras fecharam? Se o coronavírus está assolando a humanidade. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras, meus irmãos.
E saber, mesmo em meio às adversidades, precisamos saber que Deus não esqueceu das suas promessas. Leve o tempo que passar, Ele cumprirá as suas palavras, Ele cumprirá as suas promessas nas nossas vidas. Assim como Ele enviou Jesus, o Salvador, Ele cumprirá todas as palavras que Ele falou a nosso respeito. O que é que Deus tem falado com você? Talvez, enquanto você está me assistindo, talvez enquanto você está aí na sua casa, junto, louvando a Deus, talvez o teu coração esteja angustiado ou triste, com medo, tenebroso, não sei como que está a tua alma. Talvez um pouco desconfiado de Deus, achando que Deus não vai cumprir, achando que Deus não vai fazer, achando que as coisas ficaram muito difíceis para Deus, mas nós estamos diante de um milagre. Que milagre maior do que esse, meus irmãos? Isso é um milagre. Alguém que nunca viu, alguém que não via passa a ver. Deus é o Deus do impossível. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? E em momentos difíceis, em momentos tempestuosos, nós precisamos olhar para trás e percebermos o quão bondoso é Deus e de que Ele não se esquece das suas promessas. Nós podemos confiar. Porque mesmo em meio à escuridão da vida, assim como esse cego estava em escuridão, mesmo em meio às incertezas da vida, se tem uma coisa que nós precisamos ter certeza, é de que Deus cumpre as suas promessas. Versículo 39. Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só essa multidão. Nós falamos um pouco sobre Bartimeu, mas olha só essa multidão que estava diante de Jesus. Essa é a multidão que nem faz e nem deixa os outros fazer, sabe? É aquela multidão que está ali, ou são aquelas pessoas que estão ali apenas para atrapalhar o processo. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. De repente ele se depara com uma grande barreira. Literalmente uma grande barreira, como eu já falei no início, uma grande multidão. E essa grande multidão estava dizendo: cala-te, fica calado, não clame, não há esperança para você. Deus não vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir. Não existe mais esperança para a sua vida, não existe mais cura para você. Não tem como você mudar de vida. Esses são os barulhos dessa multidão. Os barulhos que eu e você muitas vezes escutamos. Quantas pessoas duvidam de nós. Quantas pessoas olham para nós e com suas palavras venenosas tentam nos afastar de Deus. Tentam fazer com que a esperança saia dos nossos corações. Tentam fazer com que nós não olhemos para Deus. Mas diante dessa grande multidão, nós precisamos continuar insistindo, crendo que o Deus a qual nós servimos é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que opera milagres, é um Deus que no seu tempo nos surpreende, Não importa se a multidão está dizendo que não vai acontecer, não importa se as circunstâncias estão dizendo que não vai acontecer. O que importa são as palavras que Deus já falou a seu respeito. São as palavras que Deus já falou conosco. Nós precisamos nos basear naquilo que Deus diz. A humanidade está desesperada por causa do coronavírus. A humanidade está tenebrosa, sem saber a solução, sem saber se vacina vai dar certo. Mas nós sabemos o fim da história. Porque nós já lemos a Bíblia, nós já lemos as Escrituras e nós sabemos que no fim o Cordeiro vencerá, Deus vencerá. Há esperança para a humanidade, há esperança para o perdido, há esperança para as nossas dificuldades. A tempestade pode passar, a tempestade vai passar. Nós já sabemos o fim da história e é isso que nos alegra, que nos anima e que nos fortalece para que em meio a essa grande multidão, ou em meio a essas grandes barreiras que se levantam, nós permanecermos firmes, fiéis a Deus, aquele que nos chamou. A multidão dizia: para de falar, Bartimeu. Mas ele insistia. Versículo 40. Foi então
Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe, olha só o versículo 41, que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem, Senhor, eu quero voltar a enxergar. Não importa se a multidão está mandando você calar, meu irmão. Não importa se a circunstância está mandando você calar, parar de clamar, continua clamando, continua orando, insiste em oração, clama, coloca-se diante de Deus, se ajoelha, se humilha diante de Deus, e no seu tempo Ele dirá, vem a mim. No seu tempo você estará diante dele e você também ouvirá, e talvez seja hoje, não sei. Deus sabe de todos os processos que nós precisamos passar, de todos os processos que você está passando, mas talvez enquanto você está ouvindo esse vídeo, talvez seja esse o momento em que de fato Jesus está diante de você e você está diante de Jesus e você ouve a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça? Meus irmãos, essa palavra de Jesus, essa pergunta de Jesus, mostra para mim mais uma vez o quão poderoso Jesus é. O que queres que eu te faça? Claro que Bartimeu poderia ter pedido um pão. Por que não? Ele provavelmente estava com fome. Bartimeu poderia ter pedido riquezas. Por que não? Assim ele não precisaria mais mendigar. Mas Bartimeu sabia a diferença entre aquilo que ele precisava e aquilo que ele necessitava. Com que você tem gastado o seu tempo em oração? Como que você tem orado a Deus? O que você tem colocado diante de Deus? Pelo que você tem chorado? Irmãos, às vezes a gente sofre por coisas tão pequenas. Às vezes a gente padece o nosso coração, a nossa alma, por algo tão pequeno. Por algo que nós realmente nem necessitamos. Nós precisamos, mas não necessitamos. O que você realmente necessita? Bartimeu sabia exatamente aquilo que ele era e o que ele realmente precisava, o que ele necessitava. Ele não pediu riquezas, ele não pediu pão, ele não pediu roupa, não, ele pediu a visão, porque ele sabia que a única forma dele realmente encontrar a plena satisfação do seu coração era enxergando novamente. Mais que isso, ele precisava enxergar aquele Deus que estava diante dele. Ele conhecia de ouvir falar, ele conhecia pelo que a multidão estava dizendo e agora naquele momento ele estava ouvindo, mas ele queria ver, ele precisava enxergar. Que nós não limitemos, meus irmãos, o nosso conhecimento a Deus, que nós não limitemos, que nós não nos contentemos sobre aquilo que nós ouvimos falar a respeito de Deus, que nós possamos ver, que nós possamos enxergar, que nós possamos ter um relacionamento mais profundo com esse Deus. Não é sobre aquilo que nós lemos, não é sobre aquilo que nós ouvimos, mas é sobre aquilo que nós vivemos em Deus. Nós precisamos ver. E Bartimeu diz, Jesus, eu quero te ver, eu quero enxergar. Então Jesus lhe determinou, recupera a visão, a tua fé te curou. A palavra curou aqui, ela é completa. O original grego dela, nos fala tanto de cura física quanto de cura espiritual. É uma cura completa. Não é uma cura física simplesmente, não é somente ver, enxergar novamente, não. Mas é ter salvação da sua alma. Aquilo que Jesus faz em nós, é que eu aprendo, aquilo que Jesus faz é perfeito. O que Jesus tem para fazer em nós é perfeito. Jesus não trabalha com meias coisas, não, ele trabalha de uma forma perfeita. Aquilo que ele começou, a boa obra que ele começou em nós, ele há de completá-la, ele há de cumpri-la, porque ele é um Deus perfeito, ele é um Deus completo. Então não se preocupe, porque ele cumprirá aquilo que ele começou a fazer em sua vida. Acalma teu coração. Então Jesus determinou recuperar a visão, a tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir Jesus. Esse versículo fecha tudo isso. Ele passou a seguir Jesus. Quando ele viu Jesus,
quando ele enxergou Jesus, e aqui esse texto mais uma vez me fala de Jesus, o Jesus Salvador, glorificando a Deus, e toda a multidão, claro, também que estava observando, rendeu louvores ao Senhor. Ele seguiu Jesus porque ele passou a ver Jesus. Somente quando nós vemos Jesus, quando nós entendemos quem é Jesus, é que nós podemos realmente seguir os passos de Jesus. E onde que nós podemos conhecer sobre Jesus? Nas Escrituras, meus irmãos. A palavra de Deus nos ensina quem é Jesus, nos mostra quem é Jesus. E o que é que nós podemos aprender sobre Jesus nesse texto? Quais são os caráteres que são revelados de Jesus dentro dessa história? Primeiro, deixa eu ver se eu notei aqui. Primeiro eu já falei, Jesus de Nazaré, Jesus homem, o Jesus que se compadece, o Jesus que sabe do meu sofrimento e que não sabe porque está vendo ou porque ouviu, ele sabe porque ele foi humano, porque ele é humano, desculpem. Ele é humano, 100% homem, 100% Deus. Ele sabe de todas as minhas tentações, de todos os meus sofrimentos, ele se identifica com o meu sofrimento. Enquanto eu falo, enquanto você ouve isso aqui, saiba, meu irmão, que Jesus sabe exatamente por aquilo que você está passando. Ele não somente sabe, ele se identifica com o teu sofrimento. Jesus, Deus, Filho de Davi, o Messias, o Salvador, Jesus o Salvador, Jesus o misericordioso. Jesus parou, meus irmãos, Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, e ao ouvir o clamor daquele homem no meio de uma grande multidão, Jesus parou por causa de um homem. Por causa de um homem. Não foi por causa da multidão. Foi por causa de um. Claro, né? Como a gente está focando em Bartimeu. 2 homens clamando. Poucas pessoas. Mas Jesus se importa. Às vezes a gente acha que Deus só se importa com multidões, mas não, Jesus se importa. Jesus é o Deus da multidão, que faz milagres no meio da multidão, mas Jesus é o Deus individual, pessoal, que se relaciona individualmente conosco. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele quer que nós entendamos. Talvez esse período de pandemia, onde nós precisamos ficar em nossas casas, nos ensine muito a esse respeito. Nos ensine muito a respeito do quanto Deus quer se relacionar conosco de forma individual e de forma pessoal. É isso que Ele quer fazer na tua vida. É isso que Ele quer fazer na minha vida. Esse é Jesus, o Deus individual, o Deus pessoal. Ele é o Deus poderoso. O que queres que eu te faça? Ele é um Deus poderoso, meus irmãos. Ele pode te curar. Ele pode salvar aquele teu parente. Ele pode fazer milagres na tua vida. Ele pode te libertar. Talvez você que esteja me ouvindo agora, esteja preso em você mesmo, esteja preso nos seus pecados. Talvez seja isso. Mas Jesus pode te libertar. Ele é poderoso para te libertar. E Jesus Salvador. Jesus Salvador, meus irmãos. Ele salvou, Ele não somente curou, mas Ele salvou, porque Ele sabe que a cura física não é nada. Do que adiantaria aquele cego enxergar e com os 2 olhos ir para o inferno? Por isso que a cura foi completa. Aquele homem reconheceu quem era Jesus, Jesus Salvador, e que seguiu após Jesus, seguiu Jesus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você que esteja me ouvindo esteja perdido. Talvez você que esteja me ouvindo esteja aí com o coração angustiado e pesado com os teus pecados. Mas a palavra de Deus nos dá conta. O próprio Jesus diz: vinde, pois, vinde a mim, todos aqueles que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você que está me ouvindo esteja cansado. Talvez você que está me ouvindo esteja afadigado de tantos erros, de tantos pecados que você tem cometido durante a sua vida. Mas eu quero te apresentar nessa noite. Eu quero te apresentar esse Deus Salvador, misericordioso, capaz de tirar todo o peso das tuas costas. Mas para isso, você precisa olhar para Jesus.
Você precisa olhar para Ele. Você precisa olhar para Jesus e enxergá-lo como Salvador. Crer que Deus enviou à terra e que Ele morreu pelos teus pecados e que Ele é aquele que nos salva e que nos redime dos nossos pecados e nos transforma em uma nova criatura. E nada melhor para exemplificar isso do que o próprio contexto da história, meus irmãos. Jesus estava saindo da antiga Jericó e entrando na nova Jericó. Aquele cego estava ali e agora passa a seguir Jesus, entrando da velha, saindo da velha e entrando no novo. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida. Ele quer te tirar dessa tua vida antiga. Ele quer te livrar desses teus pecados. Ele quer tirar de você tudo aquilo. E eu falo também para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão caminhando já com Jesus, mas que ainda têm sentimentos ou atitudes do velho homem que se levanta contra nós todos os dias, tentando nos afastar de Deus. Talvez essa seja a tua multidão. Talvez a tua multidão seja você mesmo, esse velho homem que se levanta contra você e tenta impedir você de chegar até Deus. Mas Jesus quer te livrar do velho homem. Jesus quer fazer morrer o velho homem na sua vida e Ele quer te encher daquilo que é novo. Deixando para trás, abandonando tudo aquilo que o afasta de Deus, abandonando toda a multidão, abandonando o teu eu, os teus pecados que o afasta de Deus, e seguindo Jesus, o Salvador, o Deus encarnado, o Deus homem que nos liberta, nos cura e nos salva. Jesus, o Filho de Davi, o Jesus de Nazaré, é Ele que pode nos salvar de nós mesmos. Ele que pode nos salvar dos nossos pecados. É Ele que pode nos dar uma nova vida. Mas para que nós possamos ter essa nova vida, nós precisamos ver Jesus. E quando nós enxergamos Jesus e permitimos que o perdão dele entre em nossas vidas, venha sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, nós podemos enfim experimentar dessa nova vida. Bartimeu, rejeitado pelos seus, rejeitado pelaquela multidão. Bartimeu, um homem sem identidade, mas ele encontrou em Cristo a sua identidade de filho. Ele encontrou em Cristo a sua identidade de filho. Jesus parou, Jesus o amou e Jesus o salvou. Assim como Jesus está parando essa noite. Assim como Jesus está te olhando essa noite, porque Ele deseja te salvar de você mesmo. Nós precisamos crer que esse Deus é um Deus que cura. Nós precisamos crer que esse Deus é um Deus que salva. Meus irmãos, que maravilhoso esse texto. Eu espero profundamente que você, ao ouvir essa mensagem, se você está longe de Deus, que você possa voltar para Deus. Se você está permitindo que essa multidão te afaste de Deus, se você está permitindo que os teus pecados te afastem de Deus, que enquanto você ouve essa mensagem, você possa se render a Deus, que você possa pedir perdão, que você possa se humilhar e chorar diante de Jesus, e assim receber cura e salvação para a tua alma. Se você que está me ouvindo já está salvo, mas de repente a tua fé está um pouco abalada diante da atual situação, que você possa olhar para Jesus e lembrar o quão poderoso Jesus é e ativar, reavivar a fé nesse Deus, a fé nesse Deus do impossível. Não se preocupe, meus irmãos, agora está a noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Que Deus abençoe sua vida, que você possa meditar nessa palavra, que essa palavra possa se fazer vida em você. E eu espero, meus irmãos, que logo, logo nós possamos comungar juntos desse Deus tão maravilhoso, unidos presencialmente na igreja, no templo, para adorá-lo. Mas enquanto esse dia não chega, que você possa experimentar a comunhão desse Deus pessoal, que te enxerga, que te vê e que te ama. Que Deus abençoe sua vida. Chegamos ao final de mais um culto e queremos agradecer mais uma vez os irmãos que estão assistindo. Mais uma vez peço aos amados que estejam curtindo, compartilhando os nossos vídeos, que esteja se inscrevendo os visitantes, seja bem-vindo aqueles que estão visitando, e que os irmãos possam comentar
para a gente saber quem são os amados que estão assistindo conosco. E antes da oração final, da bênção, quero convidar os irmãos para que nós possamos estar cantando o hino 317. Ceifeiros da Seara Santa, quão poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como cansados, tristes, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso Mestre, por que desanimar? Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que Ele já venceu. Os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias serão. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Chegamos ao final de mais um culto. Que a palavra de Deus possa ter alcançado o seu coração, possa nos alertar para as nossas vidas enquanto estamos na terra. Ela serve para nos chamar a atenção, ela serve para nos dar ânimo. Esperamos que essa palavra, de alguma maneira, ela tenha alcançado você. Logo após, irmãos, a nossa oração, a bênção do Senhor. Você fique ainda ligado aí nesse canal, que nós vamos estar passando as fotos
do aniversário da igreja, né? Em comemoração ao aniversário da igreja. E também vídeo. Então não se desligue ainda. Aguarde um pouquinho aí. Vamos orar então, irmãos. Abaixe sua cabeça, leve seus pensamentos a Deus. Oremos mais uma vez. Obrigado, Deus, por esta reunião. Obrigado por esse culto que é dedicado ao Senhor. Que através da tua palavra o Senhor fala conosco. Através dos cânticos, das orações, dos hinos. Nós cremos nisso, que de alguma maneira o Senhor fala com o teu povo que estão reunidos nesse momento. Esteja, Deus, confortando os corações daqueles que precisam, estejam animando os corações daqueles que precisam, esteja enchendo de fé o coração daqueles que precisam, Pai. Esteja, Deus, conosco e que nós não possamos temer nada, porque o Senhor é o nosso Deus. E assim nós aprendemos a Tua palavra. A Tua palavra diz para nós não temermos, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias não significa que é só num momento ruim, ou só num momento bom, mas é todos os dias. O Senhor está nos acompanhando. Agradecemos, Pai, por isso. O Senhor continue a nos instruir pela Tua palavra. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor.